Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler este capítulo todo. Todos têm aí? Diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E ao anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca se fará doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Querido Pai, nosso amado Jesus, mais uma noite estamos na tua casa, para te servir, para te honrar, para dar toda a nossa atenção à tua palavra. Queremos, ó Pai, vir ante a mesa do Senhor com todo o desejo, Pai, de ouvir a sua voz, que tu possas trabalhar em nosso coração, Pai, que tu possas aperfeiçoar cada um, Pai, que está ouvindo esta mensagem, que tu possas trabalhar naqueles que estão através da internet, aqueles que ainda, ó Pai, não compreendem este ministério ou este mistério, Pai, que tu sejas misericordioso, dá-nos condições, Pai, de falar um pouquinho mais através do teu Espírito Santo para a tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos felizes, contentes com a mensagem que Deus tem dado para nós, né? Nossa alma, ela tem descansado nesta palavra. Deus tem nos dado condições de crer e de compreender o trabalhar de Deus, o movimento de Deus, numa hora muito escura que estamos vivendo, aonde a apostasia tem tomado conta do ser humano, a confusão religiosa está imperando em todos os lugares. Não tem um grupo que escapa da confusão religiosa, das divisões, dos problemas, né? Mas nós temos uma promessa na Bíblia que diz que o eleito não será enganado, o escolhido, né? A Bíblia fala que todos foram enganados, menos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, né? Então, a questão de ser enganado ou não é prerrogativa de Deus esclarecer, mostrar, né?
Não é o meu desejo que vai fazer Deus mostrar para mim a verdade. Não é o meu muito orar, não é o meu muito jejuar. É uma escolha de Deus, é a eleição de Deus. Então cabe a Deus esclarecer aqueles que são seus. Por isso nós lemos um capítulo desse de Apocalipse 10, que é impossível para o ser humano, sem a luz de Deus, compreender este acontecimento. Está certo? Apocalipse 10, não só Apocalipse 10, mas todas as profecias do livro do Apocalipse, elas estão seladas com símbolos. Deus selou isto com símbolos, para que ele, o autor, tivesse a preeminência e a prerrogativa de revelar para quem ele deseja. Não existe homem, não existe anjo, não existe ninguém que possa tomar este livro e dizer para nós, com absoluta certeza, isto é isto, a não ser o Cordeiro. Aquele que pagou o preço do livro, ele pode abrir, desatar e revelar para nós todos os mistérios da Bíblia, porque foi ele quem escreveu, não só por profecias, mas essas profecias estão escritas na nossa vida também. Esta profecia que se cumpre no nosso dia, ela foi escrita em corações humanos, através da palavra de Deus. Cada anjo que foi enviado a estas 7 eras, é a manifestação do próprio Deus em seres humanos. O livro é da vida do Cordeiro, a vida do Cordeiro que foi colocada dentro de cada mensageiro, e que cada mensageiro colocou dentro de cada grupo, de cada igreja. O livro é da vida de Cristo, de Jesus, que está na igreja, porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi para tirar dele aquele Espírito Santo, e o Espírito Santo formar 7 eras de igreja. Somos do mesmo material de Jesus. Se Jesus é a palavra, nós temos que ser a palavra. E isto foi predeterminado por ele antes da fundação do mundo. Nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Nossos nomes foram incluídos na família divina da fé de Cristo antes da fundação do mundo. Então nós estamos aqui manifestando o nosso Pai através de uma predestinação de Deus. Isso tem que te dar descanso, para mim e para você, E nós temos que nos sentir privilegiados, porque à medida que Deus vai abrindo os nossos olhos para ver e contemplar o que Deus está fazendo, você tem que ver que você foi privilegiado. Muitos desejariam ver o que você está vendo. Quando eu olho essas revelações aqui, eu me sinto amado por Deus. Você deve se sentir amado por Deus. E quando você se sente o amor de Deus sobre mim, sobre você, isso deve espantar e expulsar da nossa vida todo problema, toda tristeza, toda depressão, todo o egoísmo, toda a luxúria, todo o egoísmo, tudo que não presta da nossa vida, porque é a revelação pessoal de Jesus Cristo à nossa vida. Eu sempre me lembro de Zaqueu. Zaqueu recebeu isto. Zaqueu recebeu a revelação de Jesus Cristo na sua casa. Aquilo transformou Zaqueu. Aquilo foi tão grande para Zaqueu, que ele falou: eu dou tudo quadruplicamente se eu roubei. É o entreguismo da vida para Cristo com esta revelação. Então nós estamos aqui, não é simplesmente para sermos emocionados com a palavra, porque a palavra causa emoção na alma, A palavra, uma palavra dessa aqui era para nós pular e gritar de alegria, tá certo? O profeta se sentia religioso quando ele recebia de Deus aquela unção, aquela inspiração da palavra, Ele se sentia religioso. Isto aqui deve nos fazer sentir religiosos, no bom sentido, Porque isto é algo maravilhoso que Deus está mostrando para nós, E você está aqui no fim do tempo, tem um grupo que vai ser raptado, E à medida que o tempo avança, e você vê as engrenagens das Escrituras se cumprindo nas profecias e nas nações, isto deve fazer nós ficar em expectativa, porque algo grande vai acontecer com nós primeiro. Antes das nações perseguirem Israel para aquela grande guerra, antes de uma bomba atômica atingir o Brasil, nós não vamos estar mais aqui.
E isso nós não tem como nós pensarmos muito para frente, não. Né? Porque o sétimo anjo já manifestou seu ministério, o sétimo selo já se abriu, trazendo Cristo para a terra pela segunda vez. As eras gentias terminaram em 63. Nós estamos vivendo num espaço de misericórdia aqui, para que a noiva tivesse um ministério, e este povo que está suposto a subir, ter, através desses mistérios, fé de rapto. E é disso que nós temos que falar. É isso que nós temos que obter, fé de transladação. Então nós temos que ser objetivos naquilo que estamos querendo, desejando. Não podemos ficar perdendo tempo na igreja. Não podemos ficar perdendo tempo com ambições que não são ambições de Deus. Nosso coração tem que estar focado naquilo que Deus está fazendo. E Deus está preparando, irmãos. É um grupinho. O profeta diz na mensagem: estreita é a porta. Eu duvido que desta geração suba 12. Você já pensou nisso? Eu duvido que desta geração suba 12. Ele falou isso baseado nos raptos que sucederam, no tempo de Jesus, no tempo de Enoque. Um de 1 milhão. Então, irmãos, é um grupinho que engana as pessoas, que cega as pessoas. É um grupinho muito pequenininho que vai receber fé de rapto. Então, se eu sei que é poucas, eu quero estar incluído nessas pessoas. Eu quero olhar para a palavra, porque se eu olhar para a circunstância, você acaba duvidando. Nós aqui, um grupinho feinho que nós somos, pequenininho que nós somos, achovalhado, criticado, zombado, desprezado, mas eu creio que eu sou. Se subir um daqui desta igreja, sou eu. Está certo? Porque eu estou focado naquilo que vai me levar no arrebatamento. Eu estou dia a dia averiguando a minha vida com esta palavra, a minha fé com esta revelação. Eu estou pautando o meu modo de viver com esta palavra. Eu estou lutando contra a minha natureza, a natureza caída. Está certo? Estou deixando Deus trabalhar na nova natureza, no novo homem que nasceu dentro desta velha natureza. Você deve fazer o mesmo. E é morte todo dia. Nós estamos lutando com este corpo caído. Nós estamos arrastando um corpo em putrefação, diz o profeta. Nós estamos arrastando um corpo cheio de concupiscências nocivas, pecaminosas. O homem de fé está fazendo isso. Então, cada dia, diz Paulo, você tem que morrer para você mesmo e permitir que a nova natureza continue crescendo dentro do seu coração. Você deve amar a Deus e sua palavra, fugir da aparência do mal, tudo que é mal. Se existe uma hora em que nós, homens e mulheres, devemos fugir da aparência do mal, é hoje. Os jovens principalmente devem fugir da aparência do mal, porque a internet está aí para apresentar o mal para o ser humano. Muito boa a tecnologia, mas é a árvore do bem e do mal. Se você não tiver o Espírito Santo, não abra um celular. Está certo? Se você não tiver o Espírito Santo, largue o celular, apegue-se a Deus primeiro, para que aquele soldado esteja na sua consciência, para que Deus possa purificar o seu olhar, a sua visão. Então, os demônios estão à solta, e é uma hora muito tremenda para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós, como religiosos, da primeira e segunda etapa, ou de uma denominação, dedicava nossas vidas a Deus, muito mais deve ser agora, porque muito mais nós temos recebido. Então, é uma hora em que devemos fugir da aparência do mal. Sabe o que mais? Resistir o diabo. Está certo? A Bíblia diz, resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Agora, se você começar a amar muito o diabo com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, com quem você se relaciona, o diabo não vai fugir de você, porque ele não quer. A Bíblia diz que ele é um demônio, como um leão. Ele está ao nosso redor, para tragar quem ele puder. Então, se você não resistir o diabo, ele vai ancorar do ladinho de você. Então, é uma hora de resistência ao mundo maligno, né? E uma hora em que você deve absolver tudo o que Deus tem para você na sua vida. É uma hora de aprontamento para deixar este mundo. Nós não sabemos o plano de Deus. Sempre Deus nos surpreende.
A coisa parece que aquieta um pouco, de repente algo grande acontece. É sempre assim. De repente o mundo se vê num acontecimento mundial. Os irmãos se lembram da gripe, da Covid? De repente, esta doença, esta praga, este vírus tomou todo o globo. Então nós não sabemos, a qualquer momento Deus vai fazer algo, tá certo? Então devemos estar prontos para esta hora. Amém? E nós vamos falar um pouquinho mais de algo que é muito importante. Eu li essa escritura, e nós vamos falar sobre o anjo forte, o sétimo anjo e João. Essa tríplice manifestação de Deus, para que o sétimo selo fosse manifestado na terra. Se nós não acompanharmos Deus, diz o profeta, na sua matemática, nós nunca vamos compreender o que Deus está fazendo. Porque Deus trabalha com números. E Deus trabalha com um número perfeito 3. Deus é adorado em 7, também um número perfeito para Deus. Mas é um número de conclusão, o 7, e é perfeição também. Mas Deus sempre ele trabalha numa trindade, não numa santíssima trindade. Deus, ele trabalha numa tríplice manifestação. Tudo que Deus faz é em 3. Então, quando nós podemos nos aprofundar nesta tríplice manifestação de Deus, que ele vem fazendo desde Gênesis, ele vem fazendo uma obra, e ele sempre está nestes números. E se nós pegarmos estes números e trazermos para o nosso dia, nós vamos compreender melhor o agir de Deus. O profeta diz, se você não entende a matemática de Deus, você não vai compreender Deus. Deus ele é perfeito em 3, o profeta diz, é adorado em 7. Então, esses 3 e os 7 que Deus usa, você vê na Bíblia toda. Em toda a Bíblia está o número 3, está o número 5, a graça, e está o número 7. Então, Deus sempre se revela de uma forma tríplice. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele se manifesta com esses três atributos. Pai, Criador, Filho, Salvador e Espírito Santo, revelador. Ele teve a dispensação do Pai Criador, ele teve a dispensação do Filho Jesus Salvador, e nós tivemos a dispensação do Espírito Santo, que o profeta diz que na abertura dos 7 selos, o Espírito Santo completo visitou a igreja. Para quê? Para revelar. O Espírito Santo completo visitou o povo judeu em Jesus, para salvar. E agora diz o profeta, mensagem de desespero, na abertura dos 7 selos, o Espírito Santo completo novamente visita a igreja, para manifestar em brana, e trazer para nós o mistério da revelação, o mistério da criação com o Pai, o mistério da salvação com Jesus, e agora o mistério da revelação com brana. 3, tá certo? A Bíblia diz, 3 é os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Estes 3 são um. Na terra, os que testificam na terra é água, sangue e Espírito. Esses 3 não são um, concordam em um. Tá certo? Mas se você tomar Pai, a palavra e o Espírito Santo, você vai ver que é uma e a mesma coisa. Pai é o Espírito. Pai é o Espírito. Pai é Deus, o Espírito. E Deus é santo. Então, Pai é o Deus Espírito Santo. Tá certo? A palavra estava com Deus. E Deus era a palavra. Tá certo? Então veja. Você não separa porque é uma coisa só. Você vê a manifestação do Pai, Espírito. Você vê a manifestação do Filho, a palavra. Tá certo? E do Espírito Santo. Você não separa, são a mesma coisa. Então veja, 3 é os que testificam na terra. Para o novo nascimento você tem uma tripla manifestação. Água no batismo, certo? Água no batismo, sangue para santificação e batismo do Espírito Santo com o preenchimento. Isto é o que produz a vida.
né? Primeiro sai a água, depois o sangue, depois a vida. Essas três manifestações formam um novo nascimento, diz o irmão Brana. Veja, e se nós fôssemos na química, na música, nós não temos tempo de falar disso agora, mas eu acho isso maravilhoso. Você ver Deus nessas três coisas, se manifestando sempre em três. Se você caminhar nesses três, você não perderá o movimento de Deus, nem o agir e nem a manifestação de Deus. Se você for na música é assim, quando você vai na física é assim, você sempre vê três, porque é o número perfeito de Deus. Então você tem as três etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Irmão, isso é só Deus em um profeta para trazer essas coisas para nós. Tá certo? E eu tive o privilégio, você teve, de tomar conhecimento destas coisas. Quem somos nós, irmãos, para receber isso de Deus? Nós não somos melhor do que ninguém. Eu não me considero melhor do que ninguém, eu me considero pior. Tá certo? Eu não sou bom aos meus próprios olhos, você também não deve ser. Você não deve se achar o bom, o entendido, o revelado. Isso aí não é de Deus. Você tem sempre que se ver como um miserável. Você sempre tem que se sentir um imprestável, um inútil. Porque se a pessoa começa a bater no peito, achar que é alguma coisa ou que é alguém, inchar, tá certo? É perigoso. Então, o caminho para cima é para baixo. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus abate. Então, o meu sentimento, ao ver todas estas coisas, eu não devo me exaltar. Eu tenho que saber que eu sou pior do que os outros lá fora. A única diferença é Deus na eleição e predestinação da minha vida. Porque se não fosse, eu estaria com o meu nariz enfiado lá também, você também. Então a graça de Deus nos reuniu aqui nesta noite para alimentarmos de coisas boas, celestiais. Tá certo? Deus tirou de nós a natureza de porco e colocou a natureza do cordeiro. Tirou a natureza do porco e colocou a natureza do cordeiro. Se Deus sair do seu coração nesta noite, você volta para o chiqueiro, para o lamaçal do pecado. Tá certo? Então, meu irmão, nós não devemos nos sentir grandes coisas. Isso deve trazer regozijo à nossa alma, alegria, prazer, e isso deve produzir no nosso coração misericórdia pelos outros, que não podem ver. Filhos, parentes que não estão vendo, Deus tem a misericórdia deles, porque eles não têm culpa se são reprovados. Amei a Jacó e aborreci, odiei Esaú. Tá certo? Então, 3 etapas da graça para o novo nascimento. 3 etapas do ministério do profeta. Olha onde nós estamos chegando. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Tá certo? Aí você vem mais um pouquinho mais perto. O irmão Brana, ele teve ministério de Elias, Malaquias 4 e Mateus 17:11. Tá certo? O Senhor Jesus testificou de Elias, de Malaquias 4, 5. Um ministério. Ele teve o ministério do 7º anjo da era. Apocalipse 3,14. O 7º anjo da era da igreja de Laodiceia. E ele teve o ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Então, se você se aprofunda em cada coisa que você está ouvindo, você vai descobrir Deus caminhando, Deus se revelando, Deus se mostrando nestas manifestações, Então nós temos aqui agora diante de nós o anjo forte, 7º anjo e João. É um pouquinho deles que nós vamos falar nesta noite. Uma tríplice manifestação formando uma perfeita unidade para o arrebatamento. Deus trabalhando. Então, quando nós falamos do ministério de João, a gente toma esses parágrafos que nós estamos tomando aqui, que nós não víamos, tá certo? Parágrafos tremendos, assustador, tá certo? Que o povo não vê, que o povo não crê, que está na mensagem. A gente fica observando, você vê como é que as escrituras esteve escondida de nós, enquanto não apareceu
o profeta para restaurar todas as coisas? Enquanto não apareceu Elias, né, a Bíblia, batismo, tantas coisas estavam escondido de nós. Deus teve que dar isso para um homem. A mesma coisa é agora. Deus revelou para nós, na mensagem do sétimo anjo, todo o mistério da Bíblia. Ele consumou a Bíblia. Ele cerrou, consumou esta Bíblia. Na voz do sétimo anjo, nós vamos ver que não existe mais nada para ser feito. Só que existia parágrafos que nós nunca víamos. E são parágrafos tremendos, assustadores, como os que nós lemos ontem, né, e os que nós temos lido. Depois que João comeu o livrinho, né, a terceira etapa está manifestada, e estes parágrafos deixam isto de forma conclusiva para a igreja, sem dúvida. Né? Então veja, nós tomamos esses parágrafos e trazemos luz da terceira etapa para a igreja. O pastor Osmar, com o ministério de João, tomou estes parágrafos e trouxe a terceira etapa para a noiva. Quando João profetiza, ele traz a terceira etapa para a noiva, porque o irmão Brana teve a sua terceira etapa. O irmão Brana teve, mas o irmão Brana teve a sua terceira etapa e Deus disse para ele: essa é a sua terceira etapa, você não vai explicar, nem tente. Agora, vai acompanhando para você ver o propósito de Deus nestas coisas. Então, a terceira etapa da noiva é comer o livrinho, é ficar sabendo o que o profeta não pôde explicar. As pessoas não podem compreender errado. Eu sei o que é os 7 selos, eu comi o livrinho. Negativo. Nós sabíamos aqui por mais de 20, 30 anos o que eram os 7 selos, mas nunca ficamos sabendo que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que ele tem novo nome, que ele se manifestou como filho do homem. Nunca. Isso aí era desconhecido para nós. Até que ouvimos João profetizar de novo e explicou para nós. Tá certo? Então, Deus, agora presta atenção, irmãos. Deus não poderia mostrar isto para todos os pastores. Você concorda? Ao mesmo tempo, né? Porque o profeta diz: há aqueles que acham que Deus vai trabalhar na noiva de forma coletiva, por uma revelação coletiva. Isto é contrário à Bíblia, isto é contrário à natureza de Deus. Deus nunca trabalhou com um grupo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber crer na palavra, é saber crer no profeta. É tomar a palavra do profeta como um absoluto. Porque o profeta tem vindicação para isso. O profeta tem assinatura para isso. Está certo? Então, uma das primeiras coisas é você saber isso, né? Que Deus não poderia revelar isso que nós sabemos através de um grupo. Eu te pergunto, qual foi o grupo que mostrou isso para nós? Qual grupo vai mostrar isso para nós? Qual grupo de pastores vai mostrar isso para nós? Se choca com a natureza e o trabalhar de Deus, porque Deus nunca usou um grupo para fazer nada na terra. É sempre um só homem. Olha, o profeta, eu gostei muito desse parágrafo aqui para nós lermos, para nós começarmos. O que foi isto? A mensagem é o Cristo Mistério de Deus Revelado, 3:3-5. O que foi isto? O Espírito Santo disse: eu o mostrarei. Eu o mostrarei, falando sobre a revelação, né? Deus descendo do céu como uma pomba, né? Deus descendo do céu como uma pomba, falando: este é meu filho amado, a quem me compraram. Você viu a trindade ali também? O Pai falando no céu, a pomba e o Filho, né? Sempre uma tríplice manifestação para Deus se revelar para o homem. Então ele fala: o que foi isto? O Espírito Santo disse: eu o mostrarei. Olha, essa é a única coisa, ou a única maneira como você o conhecerá hoje. A única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus é pelo Espírito Santo. É a única maneira como isso pode chegar a ser. É que você, para o Espírito Santo chegar para você e você receber
a tríplice manifestação de Deus, conhecer como Deus está se manifestando, é através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai chegar em você, a única maneira que isso pode chegar a ser, é que você seja predestinado para vê-la. Senão, você nunca a verá. Olha, irmão, você já pensou? Você está vendo. Você é um predestinado. Você quer coisa maior do que isso? Isso é maior do que ganhar na loteria. Isso é maior que ser filho de reis, potentados, monarcas. Isso é a coisa mais grandiosa que um ser humano pode receber de Deus, é uma predestinação. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca a verá, porque esta luz pode brilhar de repente, e você irá-se embora e zombará disto. Que tristeza, né? Quando uma pessoa ouve isto e ela zomba disto, e ela vira as costas para isso. Que tristeza para um homem ou uma mulher que, quando ouve algo misterioso, ela não tem fé para ficar com aquilo, agarrar-se àquilo, mesmo não sabendo explicar, porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Você sabe que o que nos colocou aqui e nos pôs sentado para ouvir isto foi o Espírito Santo, porque se dependesse de nós teríamos ido embora também, teríamos achovalhado isto, criticado isto, rejeitado isto, mas a predestinação não nos deixou ir embora. Nós não ficamos porque temos mais fé que eles, não, nós ficamos porque somos predestinados. Veja, você zombará disto e o invalidará por meio de explicação. O que mais eu encontro com homens e mulheres com quem eu pude falar disso, é eles invalidarem isto por meio de suas próprias opiniões. Pastores, evangelistas, membros, a maioria das pessoas com quem eu tentei falar disso, tinha suas próprias opiniões, e invalidou tudo. Você sabe que quando você conversa com uma pessoa, se aquela pessoa tem eleição, meu irmão, você começa a conversar com a pessoa, você é inspirado por Deus, e vem tanto parágrafo na sua mente, no seu coração, vem tantas passagens, e aquilo vem no seu coração para você falar com aquela pessoa, e a pessoa vai absolvendo, você percebe a comunicação. Mas quando você fala com um incrédulo, e que ele retruca, e que ele resiste, e que ele invalida aquilo que você está falando, irmão, você fica sem nada para falar para a pessoa. Às vezes a pessoa fala coisas simples, você não tem como retrucar. O Espírito Santo não quer falar com o incrédulo, irmão. Você sabe que toda vez que Jesus entrou numa casa que tinha incrédulo, ele mandou embora os incrédulos. Você sabe por quê a nossa igreja esvaziou? Porque Deus mandou embora os incrédulos. Deus não fala com incrédulos. Jesus, quando ele ia numa casa orar por um enfermo, ele chegava lá e já discernia: você pode sair. Porque ele ia operar na vida da pessoa. É isso que ele faz numa igreja. Se ele vem para trazer algo que é dele, uma revelação, mais fé para a igreja, se tiver incrédulos ali, ele manda embora primeiro. Como que ele manda embora? Ele traz uma palavra para assustar as pessoas, para escandalizar as pessoas, para que naquela igreja fique só homens e mulheres de fé, que creiam realmente em Deus. É o selecionamento do Espírito Santo, meu irmão. Jesus não fala com o incrédulo, Jesus não discute com incrédulos, Jesus não debate com incrédulos. Está certo? O crente vai ver isso, o crente vai chegar nisso. Não importa quem não creia, isso aqui foi enviado para crentes. Olha, ele zombará disso e invalidará isso por meio de explicação, né? Por alguma concepção intelectual. E o mais assustador, irmãos, é que quando uma pessoa ouve algo que é uma revelação direta de Deus, e aquela pessoa rejeita, irmão, Deus não vai correr atrás dela para explicar para ela. Viu? Aqueles 70 que foram embora, Jesus não foi atrás deles. Vamos aqui, deixa eu explicar melhor, você não entendeu? Deixa eu explicar melhor. Deus não faz isso. Porque Deus, Jesus, ele se contradiziria, porque ele fez aquilo para mandar embora, agora ele vai atrás para buscar.
para trazer incrédulo para sentar e impedir o Espírito Santo de trabalhar no púlpito para a igreja. O irmão Branham, quando ele estava pregando, ele discernia os espíritos. E por isso, quando ele ia orar, ele falava: eu tomo todos os espíritos sob o meu controle. Olha a obra maior do que Jesus. Aquele que crê em mim fará obras maiores. Jesus mandava sair. Sai que eu vou operar uma cura aqui nessa menina. O irmão Branham não. Eu tomo todos os espíritos sob o meu controle. Porque aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Você já pensou que autoridade Jesus tinha no corpo de Branham? Eu tomo toda esta audiência sobre o meu domínio. Ô, irmão, você não está vendo o Filho do Homem manifestado com obra maior, com poder maior? Veja a autoridade que Jesus tinha no ministério de Branham. Eu vou para o meu Pai, mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou fazer mais, eu vou fazer maior. E num corpo de sexo. Você vê que Deus, o Senhor Jesus, irmão, Deus foi mais parente e redentor no corpo de Branham do que no corpo de Jesus. Tá certo? No corpo de Jesus ele nasceu sem sexo, mas no corpo de Branham ele nasceu do sexo. Veja aonde Deus desceu, meu irmão. O que foi que Deus falou? Mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo e tomou a forma de homem, Jesus. Aí o povo agora esperava o todo-poderoso Jesus, que venceu a morte e o inferno, retornar. Quando Jesus retornar, meu irmão, agora, quando o poderoso Jesus retorna na sua segunda vinda, mesmo sendo Deus, todo o poder do céu e da terra é me dado. Jesus era o Todo-Poderoso agora, mas quando ele retorna, mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser Deus na terra, tomou a imagem de um homem nascido do sexo, Branham. Aniquilou-se a si mesmo. Ele podia chegar: eu sou Jesus, vocês estavam me esperando, eu estou aqui agora vocês vão ver o que vai acontecer. Na simplicidade, na humildade de um corpo, Branham, ele operou a obra maior e ninguém ficou sabendo. Meu Pai, olha, ele o invalidará por meio de explicação, por alguma concepção intelectual, quando o próprio Deus, ele mesmo, manifestando-se e provando-a, veja, porém, se não está em você vê-la, você não a verá. E as pessoas às vezes ficam em desespero, porque vê a nossa fé, a sua fé. Nós estamos firmados, meu irmão, nós estamos consolados, nós estamos descansados. Depois que eu encontrei esta mensagem aqui, creia quem creia, descreia quem descreia, eu continuarei crendo, tá certo? As pessoas estão esperando, eu conheço homens esperando grandes homens crer nisso, para poder crer nisso. Não, é fé, meu irmão, é predestinação, é eleição. Vamos mais um pouquinho aqui? Então veja, olha, nós estávamos aqui falando sobre o ministério de uma só pessoa. Isto também, veja, e aqui nós temos algo que ficou, falando agora da terceira etapa do irmão Branham. Presta atenção, a terceira etapa do irmão Branham. E aqui nós temos algo que ficou com um ponto de interrogação. Eu escrevo aqui, irmãos, para eu poder lembrar, porque quando eu chego aqui, a gente acaba esquecendo. Então eu tendo isso aqui me chama a atenção para o assunto, porque senão a gente vai para outros assuntos, tá certo? E eu não esqueço o que eu meditei, eu tenho condições de passar para a igreja. Então aqui nós temos algo que ficou com um ponto de interrogação, a terceira etapa. Você não vai explicar, disse Deus para o irmão Branham. Você não vai explicar a terceira etapa. O sétimo selo, ele não nos permitiu conhecer, diz o irmão Branham. Tá certo? As 7 vozes dos 7 trovões, nós não ficamos sabendo. Veja, 3 coisas andam juntas aqui, um paralelo, uma tríplice manifestação. Por que estas 3 coisas
Presta atenção, essas três coisas são a mesma coisa, formam um acontecimento. Essa tríplice manifestação que nós estamos vendo aqui nesta nuvem, formam um acontecimento, que as pessoas estão perdendo, porque foi justamente o que o profeta foi proibido de explicar. Olha aqui, e as pessoas tinham que considerar isso aqui, mensagem tentando fazer um serviço para Deus, fora de sua vontade. Note, não importa quão sincero um homem possa ser, não importa quão grandemente ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, ele tem que ser isto. Há 5 deveres que você deve considerar. Tem de ser a coisa que ele está falando, tem que ser no tempo oportuno. Bem, Moisés lá atrás, a Bíblia diz Moisés lá atrás, eu sei o que Moisés fez, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Bem, lá no passado, 30 anos, Lutero, isso pode ser ótimo, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Bem, 40 anos atrás caiu o Pentecostes, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Bem, há 50 anos atrás o profeta William Branham veio e abriu os 7 selos, mas não é isso que ele está fazendo agora. Se o rapto não aconteceu, Deus está trabalhando na igreja. Olha, ele é o que ele está fazendo hoje. Tem de ser no tempo oportuno. Tem de ser conforme a Escritura. Tem de ser na estação própria, no tempo designado por Deus. Em terceiro lugar, tem de ser a palavra de Deus da forma, da maneira que seria, que Deus falou. Você diz, glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim, aleluia, do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Olha o que o profeta diz. Porém, pode ser que seja diferente hoje. As pessoas querem, aquele Espírito do Pentecostes, lá caiu daquela maneira, agora é diferente. Tá certo? Aí por isso que o povo quer falar em línguas, né? Quer fazer aquela balbúrdia dentro da igreja, e glória, 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 para dizer que tem o Espírito Santo, para dizer que recebeu como no dia de Pentecostes. O profeta está dizendo, pode ser que seja diferente hoje. O que o profeta diz que é o batismo do Espírito Santo? Aquele que pode receber a palavra do dia. Esta é a evidência de se ter o Espírito Santo. Olha, ele caiu sobre Davi, também não caiu? Claro, caiu. Ele caiu sobre Uzias, mas estava errado. Veja, você tem que ir mais fundo que isto agora, está vendo? Você tem que ir mais fundo que isto. Agora, não fique magoado comigo, somente seja reverente, está vendo? Note, tem de vir, isso aqui note, o que tem que ser em quarto lugar, tem de vir o homem da escolha de Deus. Você crê no profeta? Porque se esses ministros não crêem assim, eles têm que jogar esta mensagem fora, rasga. É como os denominacionais, não vê o batismo está escrito aqui, para que fica andando com a Bíblia debaixo do braço? Se está escrito aqui, não cumpre, não crê. É a mesma coisa aqui, os pastores da mensagem, tem de vir ao homem da escolha de Deus. Ah, mas agora isso aqui não serve mais. Me diga, como que você vai sustentar isso? Como que você pode garantir isso agora? Que isso aqui não serve mais? Presta atenção, não a escolha denominacional, ninguém da escolha do povo, mas conforme a escolha de Deus. Agora presta atenção aqui, e se é uma mensagem de Deus, de uma grande revelação de Deus, tem de vir ao seu profeta. Isto é bom para vocês guardarem isto. Há 5 coisas que tem de ser na estação própria, no tempo oportuno, tem que estar escrito na palavra, e tem de ser o homem da escolha de Deus. Isto aqui é válido para hoje ainda, porque Deus não muda. O profeta foi o último profeta. Amém, eu creio desse jeitinho. Eu creio desse jeitinho. Tá certo? O 7º anjo foi o último profeta. Mas tem um homem aqui chamado João que comeu o livrinho. Nós não estamos fora da Bíblia. Nós não estamos fora da Bíblia. Tem que ser o homem da escolha de Deus. O profeta diz, se é uma revelação, se é uma mensagem. João tinha uma mensagem. Tem que vir ao homem da escolha de Deus.
Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, já é 8 horas. Né? A gente nem começou. E eu acho que nós não vai nem começar, nós já vamos terminar. Né? Mas é algo maravilhoso, não vai dar tempo, nós vamos picar em 2 mensagens isso aqui, que é importante isso aqui. Né? Aí você vai para casa com sabor de quero mais. Né? Você já fica com a expectativa, olha, qual é o desfecho daquela mensagem? Né? Qual o desfecho daquela mensagem? Então aqui, tem que se considerar isto. O homem da escolha de Deus, não o grupo, porque Deus nunca usou grupo. Ah, mas não tem mais profeta. O irmão Branham disse que a esposa é profeta. Ela é profeta. Nele. Certo? Você não separa, irmãos. Preste atenção nisso. Existe uma tríplice manifestação no capítulo 10 de Apocalipse. E você tem que observar cada manifestação. Porque eles formam a manifestação de Deus, o 7º selo, para a igreja. Você não separa filho do homem do 7º anjo. Porque o filho do homem, Jesus Cristo, depende do 7º anjo. Está certo? Ele não poderia vir de outra forma. Ele tinha que entrar no tempo, ser um homem no tempo, junto com os mensageiros. Porque acabada a era de Laodiceia, o tempo do gentio termina. E cadê Jesus para os gentios? Esta vinda que eles estão esperando aí, de arrebatamento, é esta vinda aqui. Tá certo? Sem esta você não é arrebatado. Então eles estão esperando algo que não vai acontecer. Quando Jesus Cristo chegar aqui na terra, era a mesma coisa que os judeus estavam esperando. E eles caíram do cavalo. Então, você não separa o filho do homem, você não separa o filho do homem do 7º anjo. E você tem que saber também que você não separa o ministério da esposa de Cristo, que é representado por João, você não separa ele de Branham, o 7º anjo. A Bíblia diz que na voz do 7º anjo se cumpriu todo o mistério de Deus. No ministério do 7º anjo se cumpriu todo o mistério de Deus. Irmão, é só o versículo, esse versículo que é esclarecedor. Não vai se cumprir. Apocalipse 10 é tempo de cumprimento. Na voz do 7º anjo se cumprirá todo o mistério de Deus. Está certo? E o ministério do 7º anjo, diz o profeta, é unicamente os mistérios de toda a Bíblia. É um ministério de pedra para coroar a igreja, para trazer algo para a igreja, algo especial, um presente de Deus, para que a igreja receba a fé de arrebatamento, porque a última coisa que a igreja vai receber na terra, a igreja gentia, é fé de rapto. Então você não separa, essas 3 manifestações, elas estão unidas para manifestar Deus. Quando você olha o 7º anjo, ele veio para manifestar o Filho do Homem. O ministério do 7º anjo é manifestar o Filho do Homem. Olha, ontem nós passamos um pouquinho do horário, hoje nós não vai passar não, tá bom? 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Apocalipse 10, do 1 ao 7, é a manifestação do Filho do Homem. É Lucas 17:30, meu irmão. Por que as pessoas não veem isso no ministério do profeta? Porque não é para elas. Elas estão cegadas para este alimento. É um alimento escondido, meu irmão. Nós estamos aqui comendo um alimento escondido. Tá certo? Deus deu isto para você. Ame isto, coma isto, viva por isto, morra por isto. Isto aqui é sagrado demais. O profeta diz, olha, não devo ir mais além, é muito sagrado. Vou levar isto para o túmulo. É muito sagrado. Tá certo? E você está vendo este algo sagrado. Algo que Deus preparou só para a sua igreja. Olha, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Leia quando você chegar em casa. A mensagem do 7º anjo, abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Como? Como que o mensageiro está revelando o filho do homem? Na sua carne,
A única forma de Deus revelar, o profeta diz, a sua palavra, é feita fazendo ela carne na terra. A mensagem da festa das trombetas. A palavra feita carne é a luz da era, quando você a vê. É isso que está escrito lá. A palavra feita carne é a luz da era quando você a vê. Toda vez que Deus vai interpretar uma escritura aqui na terra, é na vida de um homem, é encarnando em um homem, em um mensageiro. E como o filho do homem tinha um ministério, porque, irmão, filho do homem é um ministério. Filho de Deus é um ministério intercessório. O Espírito Santo. Filho do homem é um ministério profético na igreja de Deus. Filho de Davi é um ministério que ele vai fazer no trono de Davi, lá no milênio. Mas você tem que saber que estas manifestações de Deus na terra é um ministério. E aqui, olha, não é o anjo que é o filho do homem. Mas qual que era o ministério do sétimo anjo? Diz o profeta, o ministério do próprio Jesus Cristo. Está escrito na mensagem isso aí. Não é? O profeta diz, este sétimo anjo, ele não tem nenhum determinado ministério. Mas ele revela os mistérios de toda a Bíblia. Eu vou me ater um pouquinho aqui, porque para nós não pegarmos outra linha aqui, tá bom? Vamos deixar isso para sábado que vem. Olha, não é o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Foi aquilo que nós dissemos ontem. Jesus, meu irmão, ele não é mais filho do homem. Ele é o filho do homem, mas ele não está trabalhando neste ofício agora, tá certo? Porque ele já trabalhou. Ele está trabalhando hoje como filho de Deus na igreja. Porque foi isso que ele fez quando ele veio. Ele trabalhou como filho do homem. Era Deus numa carne, Jesus. Mas ele morreu e foi embora. O que veio no Pentecoste foi o ministério do Filho de Deus. O Espírito Santo na igreja. Porque Deus usa um homem. E depois ele pega e derrama aquilo que era de um homem na igreja. É isso que ele fez com os selos. Ele abriu os mistérios de toda a Bíblia para o Mombrana. Depois ele derramou isto em João. João, ele representa a igreja. Aí você fala, mas Deus tinha que derramar todinho em um grupo? Olha Pedro. Pedro é um exemplo muito claro disso. Jesus veio e profetizou os 4 evangelhos, trouxe ali os 4 evangelhos que foram escritos pelos discípulos ali. Tá certo? Ele foi embora. Mas quando ele retornou como Espírito Santo, ele estava na boca de Pedro. Foi Pedro que destrancou o Espírito Santo para as pessoas. Mas estava. Cornélio teve que chamar Pedro. Ele cria em Jesus, Cornélio, mas ele não sabia mais nada. O anjo mandou, vai lá Pedro, vai na casa de Cornélio, que eu já avisei ele que você está indo. Mas o que eu vou fazer lá? Você vai abrir a porta do Espírito Santo para ele. E eles ficaram esperando Pedro. Quando Pedro chegou lá, ele começou a falar, o Espírito Santo desceu. Deus, Jesus, ele fala sério, ele deu a chave para Pedro. Pedro, agora é com você. Bom, você tem que ver isso acontecer no ministério de João. Tá certo? Precisa o Espírito Santo ser derramado na igreja, mas antes disso é derramado num homem. Porque Deus não trabalha com grupo. Então, olha aqui. Não é o que é? Não é o anjo Brana, o nosso irmão Brana, que é o filho do homem. Porque eles têm medo disso. As pessoas que não ouvem nós, que nos repudiam, que não gostam nem de ficar de perto de nós, que parece que nós somos cachorro purguento. Pega. Não vai lá não. E se você for lá, aquilo lá pega, hein? Nem escuta, aquilo lá pega. Olha, não é o anjo que é o filho do homem, viu, meus irmãos? Nós não cremos que o irmão Brana é Jesus Cristo. Nós cremos diferente. Nós cremos que Jesus Cristo é Brana. Pronto. Deu na mesma? Não deu na mesma, não. O que nós lemos hoje na mensagem ali, assim como foi com Moisés, seria contigo? Ele pode derramar seu espírito num só homem.
Ele fez isso com Jesus, e Jesus era Deus. Ele fez isso com Brana, e Brana foi Jesus. Tá certo? Eu não posso ser Jesus aqui nesta noite, meu irmão. Não posso. Quem sou eu para ser Jesus? Mas tem uma coisa: Ele pode pôr seu Espírito inteirinho sobre mim. E se Ele fizer isto, eu manifesto o Filho do Homem. Porque é isto que é o ministério do Filho do Homem. É a plenitude do Espírito Santo em uma carne. Tá certo? E o irmão Brana diz que ele pode fazer isso. Não. Teve um pastor, coitado. Quando eu preguei para o irmão aqui, desta mesma igreja, que o irmão Brana tinha recebido a plenitude da divindade, ele escandalizou. Onde já se viu isso, uma coisa dessa? Deus se derramar dentro de um homem nascido de sexo. Irmão, agora eu te pergunto, qual é a diferença de você receber todo o Espírito de Deus ou um batismo do Espírito Santo como parte de Deus? Então quer dizer, toda a plenitude de Deus é santa, não pode ir no homem, mas o batismo, um pedacinho de Deus pode. Não, irmão, Deus é como um oceano. Você tira uma colher do oceano, é a mesma água que está no oceano. Tá certo? Você não diminui Deus. Deus tem estas manifestações porque Ele opera através do homem, batismo com o Espírito Santo. Mas Ele opera no homem, o Filho do homem encarnado. Porque isto é o que é Jesus. Deus no homem. Isto que é Brana, Deus no homem. É um ministério que é Deus que tem que fazer na terra. Mas enquanto você não tem Jesus, você tem Deus através do homem. Os apóstolos, os mensageiros, a igreja. No fim da era gentia, não é mais Deus através do homem, é Deus no homem. É o sétimo anjo manifestando o Filho do homem. Ó, o Filho do homem é Deus em um homem. Mas o mensageiro está revelando o Filho do homem. Ó, irmão, para o irmão Brana revelar o Filho do homem, ele tinha que ter o ministério do próprio Jesus Cristo. Não era o irmão Brana, era ele. Tá certo? Então, voltando aqui. Nós não cremos que o irmão Brana é Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é Brana. Tá certo? Porque eu não posso ser Jesus, mas Jesus pode ser eu. Jesus pode ser você. Jesus pode ser quem Ele quiser, seja em parte ou em plenitude. Aonde está escrito que não pode? Mostra para mim. Aonde que está escrito que não pode? Ele derramou o seu espírito em Moisés, pegou do espírito de Moisés e repartiu em 70. Está certo? E diz o profeta, Moisés não tinha menos espírito de que quando ele repartiu. Não se limita a Deus, irmãos. Não se cerca a Deus. O problema é estas mentes de canário que não pode compreender a mente de Deus. Eles não dão espaço para Deus falar, eles não dão direito para Deus mostrar para eles a verdade. Você pode separar isto agora? Talvez não, né? Como é que pode? O irmão Brana não é Jesus, mas Jesus é Brana. Não é a mesma coisa, irmão. É só você pensar, eu não posso ser Jesus. Ninguém pode ser Jesus. Tá certo? Ninguém pode. Não tem um ser humano que pode ser Jesus. Mas Jesus pode ser o ser humano que Ele quiser. Não foi isso que nós lemos ontem? Foi para isso que Ele morreu, para santificar uma vida. Ou você acha que foi quem, Brana, quando Ele disse, aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores? Você acha que Deus dividiria sua glória, permitindo que um homem, Brana, fizesse mais do que Ele? Não, Deus não divide a sua glória. Você acha que William Brana, que é Jesus, colocaria o nome de um homem e como sinal eterno na montanha? Exaltar o nome de um pecador salvo pela graça na montanha? Não foi o William Brana que morreu por nós, foi Jesus. E se aquele nome foi um sinal eterno, é o novo nome de Jesus, gente. Se o sinal eterno é o nome Brana, e o nome Brana é perfeito, perfeição, só pode ser a manifestação de Apocalipse 3:12 e 2:17. Porque eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que Deus tem novo nome. E o novo nome de Deus enquadra com o nome Brana. Vamos terminar esse parágrafo aqui? Não. Pode você separar isso agora? Será que agora dá para os críticos separar isso agora?
É aí onde parece ser tão difícil para você, crítico da mensagem. Veja você, não o Filho do homem, ele próprio. Mas o profeta joga o incrédulo de lá para cá, né? Não o Filho do homem, ele próprio. O que ele diz na mensagem? Ele terá o ministério do próprio Jesus Cristo. Isso aqui é a revelação, meu irmão. Eu não tenho como explicar melhor do que isso para você. Eu não dou conta. A gente é de quarta, quinta série, não dá conta de explicar melhor, não. É assim, ó, as palavras recortadas, é parágrafo, é mensagem. Tá certo? Me mostra aqui, está na mensagem. Olha, não o Filho do homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público. Olha, eu ia voltar aqui, mas o que o profeta diz? O sétimo selo foi aberto, mas não pôde ser aberto ao público. Não é todo mundo que vai ficar sabendo, é um show que Deus está dando de porta fechada só para a noiva. Ele disse no sétimo selo, ele não nos abriu ao público. Agora aqui, olha, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, ele está revelando ao público. Aquele sétimo selo aberto, da mensagem do sétimo selo, que ele diz, olha, ele não nos abriu o sétimo selo, ele não nos revelou, ele não pode ser aberto ao público. Aqui ele está dizendo, ó, o sétimo, agora aqui, mas o sétimo anjo, quem é o sétimo anjo? Olha a escolinha, quem é o sétimo anjo? O sétimo selo. Quem é o sétimo selo? Jesus Cristo vindo. E quem que está revelando Jesus Cristo na terra? O sétimo anjo, porque o sétimo anjo é o sétimo selo. Mas o Espírito Santo não está mostrando isso para o público incrédulo. Ele está mostrando para um público crente, que é a esposa dele. Ele próprio, mas o sétimo anjo, ó, não o Filho do homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo selo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do homem, Jesus Cristo mesmo, que descerá entre nós em carne humana, para casamento. Ele não desce para tomar todas as primas, não. Não foi isso que aquele fazendeiro foi buscar? Foi buscar só uma maltrapilha. Aquela de quem as primas estavam zombando, que é essa aí? É vocês que vão no rapto? É vocês que vão subir só? Está dizendo que o filho do fazendeiro vai vir buscar ela. Deram risada. Essa aí, nós somos essa aí, a chovalhada, a maltrapilha, que só lava prato sujo. Não ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, o sétimo selo, está revelando ao público o Filho do homem, Jesus, porque ele deixou a casca, ele não pode organizar. O parágrafo desse a gente vai comendo pelas beiradas, né? E se a gente comer mais, vai aparecendo mais. Vamos deixar aqui, olha, acabou que a gente não leu tudo, mas está bom, né? Mas mantenha aí este título no seu coração, que tem muita coisa boa para nós aprendermos, tá certo? Você pensar na tríplice manifestação de Deus. Deus trabalha de forma tríplice, ele sempre trabalhou, ele sempre se revelou ao homem de forma tríplice, tá certo? E o sétimo selo está revelado de forma tríplice, diz o profeta. Precioso Pai, nosso amado Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos por sua graça. Não somos nada, não somos ninguém, Pai. Queremos cada dia nos humilhar diante do Senhor e saber que não somos nada, ninguém, Pai. Mas nós temos alguém, nós temos algo precioso, nós temos uma revelação extraordinária, Pai. Ninguém crê nisso. Isto que é o mais extraordinário, ninguém está crendo nisso. Isto não é uma crença popular, Senhor. É só para a tua igreja, meu Deus. Nós somos os loucos do dia, Pai. A loucura da pregação está nos salvando. E esta loucura da revelação vai nos levar da terra, Pai. Nós agradecemos por sua graça, por sua misericórdia e por cada irmão que pode crer nisto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.